Olá, boa tarde, turminha! A nossa aula de hoje é de geografia. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o campo e a cidade. O campo também é conhecido como zona rural e a cidade é conhecido como zona urbana. Vamos aprender algumas características da zona rural e também algumas características da zona urbana. Quem mora na zona rural? Quem mora na zona urbana? Como é a zona rural? E como é a zona urbana? Vamos ver essas diferenças? Geografia, ensino religioso. Então, a nossa aula de hoje é interdisciplinar. Nós vamos conhecer a zona rural e a zona urbana. Zona rural. A zona rural é conhecida como campo. A gente fala na roça, né? É um lugar calmo, tranquilo, pacato, onde se produz a maioria dos alimentos que nós utilizamos na nossa casa. O povo, as pessoas que moram na zona rural, são pessoas simples, pessoas trabalhadeiras, que trabalham muito, trabalham duro, plantando e colhendo na terra, né? Elas utilizam o solo para as plantações, plantam diversos tipos de alimentos e estes alimentos chegam fresquinho à nossa mesa para que nós podemos nos alimentar. Na zona rural, vocês podem observar que existem poucas casas, né? E as casas que existem são distantes. Não existem ruas. Às vezes existe uma estrada ou um caminho que leva os moradores até a sua casa, né? Mas não existe ruas, não existe bairros, não existe casas muito próximas. As casas são mais distantes. Na zona rural, podemos observar também que a natureza ela é mais preservada, possui muito verde, algumas matas, né? E na zona rural é onde se produzem os alimentos que chegam até a nossa mesa. Muitas vezes esses alimentos saem da zona rural e são processados em indústrias ou fábricas para chegar até a nossa mesa. É na zona rural que se produz carnes, a carne do boi, do porco, do frango, do peixe, né? Muitas vezes é produzida na zona rural. Ovos, o leite, queijos, frutas, verduras, legumes, alguns cereais ou grãos como o café, o arroz, o feijão, o milho, entre outros grãos que são produzidos na zona rural e são comercializados até chegar à nossa mesa. Por isso, devemos respeitar e valorizar o homem do campo. O homem do campo é conhecido como produtor rural, como pecuarista, que é aquele que tem bastante animais, bois, vacas, ovelhas, carneiros, cabras, bodes, né? E agricultor, que é o agricultor é aquele que cultiva o solo, é aquele que planta verduras, frutas, legumes, que planta os cereais para chegar até a nossa mesa. Agora nós vamos conhecer um pouco da zona urbana e suas características. Zona urbana. A zona urbana é conhecida como cidade, né? E temos diversos tipos de cidades. Cidades muito grandes e outras cidades menores. Na cidade, nós podemos observar que a paisagem é composta com prédios altos, algumas pontes, viadutos, né? Existem ruas grandes, ruas largas, asfaltadas. As ruas são movimentadas, as casas são mais próximas umas das outras, o trânsito é muito intenso. Na zona urbana, nós encontramos o comércio,
que é onde se faz compra e venda de todos os produtos. É onde ficam as indústrias que fabricam todo o material que a gente usa no dia a dia. É onde fica a prefeitura, que é responsável por administrar o município ou a cidade, onde ficam os cartórios que fazem-se documentos pessoais, né? E também onde se localizam a maioria dos hospitais. O trânsito é bastante intenso e nós devemos respeitar o trânsito e toda sinalização de trânsito. Assim também nós devemos respeitar os lugares públicos e privados, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Respeitar também aos nossos vizinhos. Na cidade, a vizinhança, os vizinhos são bem mais próximos. Então, nós temos que respeitar o horário para dormir, o horário de fazer barulho, né? Evitar caçar confusão com o vizinho e respeitar todos da nossa rua. Assim também como na zona rural. Embora o vizinho esteja mais longe, mais distante, mas nós também devemos respeitar os nossos vizinhos da zona rural, né? Cada pessoa mora em um lugar diferente. Existem pessoas na zona rural, também existem pessoas na zona urbana. E o importante é o respeito que nós temos por todos esses tipos de moradores. A nossa aula chegou ao fim. Agora nós vamos passar para o PET. Vamos lá? A vida no campo e a vida na cidade. Oi, espero que você e sua família estejam bem. Vamos continuar aprendendo muito nas nossas aulas de geografia. Hoje o nosso assunto será a zona urbana e a zona rural, a vida no campo e a vida na cidade. Você já conhece os personagens da Turma da Mônica? Um deles é o Chico Bento, que é um menino que anda descalço, usa roupas simples, sempre está com chapéu de palha na cabeça e mora na roça. Ou seja, o Chico Bento ele mora na zona rural. Ele acorda antes de nascer o sol para ajudar o pai no trabalho, gosta de goiabas e é namorado da Rosinha. O Chico Bento tem uma vida no campo, também conhecido como zona rural, e neste local são produzidos alimentos que consumimos na cidade, também conhecida como a zona urbana. No campo, as pessoas vivem em sítios, chácaras, fazendas, pequenos povoados. As casas geralmente não são construídas perto uma das outras, pois sempre existe uma grande área para a plantação e o cuidado com os animais. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem próximos, onde existe o comércio, as indústrias que movimentam a economia na cidade. Agora nós vamos à atividade. Atividades. Leia com atenção o texto abaixo. Minha vida é feliz. João levanta bem cedinho e vai para a roça trabalhar. Ele chega ao meio-dia para com a Dona Maria almoçar. Após o almoço, eles dormem um pouquinho para depois voltar a trabalhar. Pedro levanta bem cedinho e vai para a indústria trabalhar. Ele chega quando o sol vai embora para com a Dona Ana jantar. Depois de um banho, eles vão dormir para descansar.
Pedro e João são felizes porque trabalham e fazem o que gostam com amor e carinho. Seja no campo ou na cidade, o importante é ser feliz. Aqui vocês vão fazer um desenho ilustrando a rotina do João e também a rotina do Pedro. Se você quiser, você pode separar. Do lado esquerdo faz a rotina do João e do lado direito você faz a rotina do Pedro, tá bom? Ilustre o texto acima mostrando a rotina do João e Pedro. Escreva uma frase contando sobre a vida de sua família. Aqui vocês irão fazer uma frase contando como é a vida da sua família. Agora responda. As pessoas da zona rural são importantes para as pessoas que vivem na zona urbana? Por quê? Por que vocês acham que as pessoas da zona rural são importantes para as pessoas que vivem na zona urbana? Cite um exemplo de algumas atividades que podemos fazer na cidade. O que nós podemos fazer aqui na cidade? Leia as frases abaixo e depois escreva cada uma delas no quadro no local mais adequado. As palavras estão aqui. Vocês vão ler as palavras e vai colocar quais fazem parte da zona urbana, quais fazem parte da zona rural. Indústria é na zona urbana ou na zona rural? Boi, na zona urbana ou na zona rural? Caminhos de terra é na zona urbana ou na zona rural? Sinal de trânsito é na rua urbana ou na zona rural? Muita poeira é na zona urbana ou na zona rural? Muito barulho de trator é na zona urbana ou na zona rural? Carroça é na zona urbana ou na zona rural? Lojas é na zona urbana ou na zona rural? Prédios é na zona urbana ou na zona rural? Elevador é na zona urbana ou na zona rural? Porteira é na zona urbana ou é na zona rural? Vocês vão fazer para mim a atividade. E aqui nós encerramos a nossa aula. Próxima semana tem mais. Tchau!